Fala galera, muito bom dia! Hoje domingo, véspera do jogo do Botafogo. Vamos falar do quê? Do assunto da semana que ainda tá rendendo. Rames Rodrigues, será que ele vem? Será que ele não vem? A notícia é a seguinte: o Besiktas da Turquia, que era a prioridade, era o plano A, né? O favoritaço para ter Rames Rodrigues, o colombiano, saiu da disputa, isso mesmo. Ou seja, abre caminho aí para, quem sabe, Rames Rodrigues vestir a camisa alvinegra a partir de julho, isso mesmo, já a partir de julho, assim como o Diego Hernandes, que já foi contratado, né? A famosa segunda janela. Mas enfim, galera, o Rames Rodrigues, esse astro mundial, só no Instagram ele tem mais de 50 milhões de seguidores, né? É impressionante. Seria, sem dúvida alguma, um ativo, enfim, um nome do marketing fortíssimo. Vocês imaginam a Reebok, por exemplo, lançando suas novas camisas, com camisas personalizadas de Rames Rodrigues, o que ia vender, né? Para todo mundo, inclusive para o público infantil, que é uma meta do Botafogo, né? Esses jovens torcedores que precisam de ídolos. A gente acabou de falar da influência do Louco Abreu, né? Nessa geração aí mais recente, né? Até na minha, né? Que já estou rumando aí para os 50 anos, mas na formação de novos torcedores, o Louco Abreu foi fantástico, né? Então vocês imaginam o Rames Rodrigues, que é o bom garoto, até certo ponto, né? Há controvérsias, mas enfim, é aquele cara super importante, né, no cenário mundial, vestindo a camisa gloriosa. Seria realmente incrível, né? Seria incrível, seria... volto a dizer, os holofotes do mundo se voltariam, né, para o Botafogo. Rames Rodrigues agora está no Brasil, está em que clube? Está no Botafogo, de tantos ídolos, né, na história. Então, essa parte realmente seria fantástica. Com o Besiktas fora da jogada, sem dúvida alguma, o que parecia distante, o que parecia ainda... muita gente apontando 1% de chance do Rames vir para o Botafogo, esse número aumenta consideravelmente, né? Essa porcentagem, essa possibilidade do Rames vir jogar no Fogão. E aí, comenta aí embaixo, o que você acha? Você acha que ainda vai dar certo ou apenas é um sonho do Textor, né? E falando melhor sobre isso, é exatamente esse ponto que eu queria abordar. O Rames é uma obsessão do nosso boss, do John Textor, né? O John Textor já declarou que já tentou o Rames, né, ano passado, que segue a carreira, né, do jogador, assim como seus filhos também acompanham, né? E a gente sabe que lá na Flórida existe uma influência muito grande do futebol, né, latino-americano, né? A Flórida tem muitos latinos, né? Além de brasileiros, claro, mas... então, assim, o Rames Rodrigues, o nome que ele fez na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, né? Quem vai esquecer, quem se esquece daquele golaço que ele faz no Maracanã, contra o Uruguai, se não me engano, caramba, é um golaço, assim, fantástico, um dos maiores gols em Copas do Mundo, né? E aquela Copa do Mundo realmente catapultou o jogador, o jovem jogador, né? Que foi revelação e passou a ser uma estrela mundial. Mas voltando, o Textor, ele tem essa obsessão, né? É um desejo dele. O que nos faz a pensar um segundo assunto. O Rames, ele não é unanimidade dentro do próprio Botafogo, tá? Isso é uma notícia, é um fato, né? A gente não sabe dizer se o Castro é contra, porque o Castro não é fã de, né, aquela coisa do camisa 10, né? A gente não sabe se o scouting do Botafogo, né, também é contra, porque aí já entra a parte da performance. A gente sabe que o Rames já está numa queda na sua carreira, né? E o próprio pessoal que a gente vê aí, comentários nas redes sociais, torcedores do Olympiacos, que é o último clube
do Rames já comentam falta de entrega nos treinamentos, falta de, enfim, aquela vontade, né? Aquele tesão de jogar bola, né? E o que é pior, ao meu ver, ainda aponta também, como chamar, um problema de caráter, personalidade, desagregador. Esses pontos já foram falados, né? Então, é difícil a gente dizer como seria o Rames no Brasil. Será que o Castro faria ele se dedicar aos treinos? Ter aquela vontade? A gente está vendo o Luizito Soares no Grêmio, eu já dei esse exemplo, com muita gana, né? Com muita vontade. Não é aquela história do ex-jogador em atividade, né? Então, assim, esse é o meu medo, e eu acredito que o medo da maioria de vocês, de que no caso do Rames vir jogar no Botafogo, que ele não passe apenas de uma ação de marketing, mas não entregue em campo. E a gente precisa de jogadores que entreguem em campo. A gente está vendo aí jogadores que foram, entre aspas, apostas, mas indicados pelo scout, como o próprio Eduardo, e que já no ano passado já estava dando uma resposta, infelizmente teve uma contusão, até fez o gol no jogo com o Fluminense, né, no Maracanã, e aí sentiu. Estão dando uma resposta. Tiquinho Soares está dando uma resposta, né? Foram investimentos altos. Outros jogadores ainda não corresponderam, a gente sabe disso, como o próprio Sauer, né? Que fica ali meio que naquela gangorra, enche a gente de esperança, agora vai, aí já não entrega tanto, enfim. Então, o Rames Rodrigues, ele não agrada a todos dentro do Botafogo. Agora, quem manda ali, né? Quem é o chefe é o Textor. E o Textor quer Rames Rodrigues. Beleza? Então, com essa saída do Besiktas da jogada, Rames Rodrigues volta a ter ótimas possibilidades de vir. Isso quer dizer que ele vai vir? Não, né? Existe aí uma série de situações. Ainda existe, por exemplo, possibilidade de uma Major League Soccer nos Estados Unidos, né? Para o Rames, que, imagina, o contingente de colombianos que moram nos Estados Unidos, né? Então, qualquer clube lá, ainda mais se for um clube da Califórnia ou da própria Flórida, né? De lugares que tem muitos colombianos, né? Que a colônia é enorme, latina, também seria um marketing fabuloso, né? Então, tá todo mundo pensando igual, certo? Pessoal, vamos lá. Então, assunto Rames Rodrigues é esse. Ainda não é fácil, porém, com a saída do Besiktas, o Botafogo continua sonhando, tá? Vamos colocar nesses termos. Ainda sonhamos com Rames Rodrigues. Porém, o scouting, né, já foi colocado aqui em outro vídeo, foca no Rojas, tá? O jogador paraguaio do Racing da Argentina. O Matias Rojas. O Matias Rojas é um jogador mais novo, tem 27 anos, e com maior potencial, inclusive depois de uma negociação futura, né? Então, o foco do scouting é Matias Rojas. O Botafogo vai condicionar um ou outro? Aparentemente não. Mas a tendência é que, fechando com um, talvez não feche com o outro, né? Então, propostas já foram enviadas e, evidentemente, como a janela já se fechou, internacional, tudo vai ser decidido aí com uma certa tranquilidade. Não dá para a gente cravar em quantos dias, em quantas semanas, né? Já que, de qualquer maneira, qualquer um desses dois jogadores só poderiam atuar pelo Botafogo a partir do mês 7, né? Então, a gente ainda estamos no mês 4, então ainda tem aí um tempo, né? Mas a situação é essa. Volto a dizer, para o Botafogo de hoje, que a gente tem o Eduardo como nosso principal jogador no momento, talvez o Rojas fosse se encaixar melhor no esquema do Luiz Castro. E o Rames Rodrigues fosse criar, né, uma dor de cabeça para armar o time, porque, evidentemente, tanto o Rojas como o Rames Rodrigues, qualquer um dos dois vindo, virá para ser titular. Isso é um ponto pacífico.
Beleza? Pessoal, vai dar 10 minutos, me estendi um pouco, mas é importante que o torcedor entenda bem as nuances aí dessa situação e que é difícil hoje você cravar, vem, não vem, porém, as chances que eram diminutas há 2 dias atrás, agora aumentam em relação a James Rodrigues. Comenta aí embaixo o que você acha, se você acha que ainda vai rolar essa contratação. Tá quase virando uma novela, daqui a pouco vira a novela do Zahavi, né? Mas o fato é que, sendo Rojas ou James Rodrigues, seriam contratações bombásticas para o nosso Botafogo de futebol e regatas. Pessoal, mais tarde, tendo aí novidades, eu volto. Vou pedir, né, como sempre, dá aquela moral. Curte aí embaixo, compartilha nos seus grupos, comenta, é legal, quero ouvir a opinião de vocês e não deixe de se inscrever para fortalecer o canal Botafogo Digital. Abraço, fui, valeu!